designer, geralmente ele não é uma pessoa que ele bate o ponto lá e chega em casa, é outra coisa. Não, ele vai estar pensando, ele vai estar, ou ele vai, para desestressar, ele vai desenhar, né? O que é design? O que faz um designer? Onde um designer pode trabalhar? Para responder essas e outras perguntas, eu chamei o Rafael Ancara, que é designer da informação, doutor e mestre em design e professor universitário. Gente, eu conheci o Ancara através de um podcast lá de 2011 chamado Anticast. Era inicialmente um podcast sobre design e filosofia, mas acabou migrando aos poucos para política. Então o Ancara já tá aí na internet falando sobre design e produzindo conteúdo há muito tempo. E por isso eu chamei ele para bater esse papo comigo, para a gente conversar sobre a profissão de designer. Para não ficar um vídeo muito longo, eu resolvi dividir ele em duas partes. E para você saber quando vai sair a próxima parte dessa entrevista, você precisa se inscrever aqui no canal para o YouTube te avisar. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Ô, Rafael, eu queria começar te perguntando, pedindo para contar um pouco da sua trajetória acadêmica, o que te motivou a escolher o design, como é que você foi para essa área e o que você achou do curso, como foi fazer esse curso? Bom, eu sou de Londrina, quer dizer, eu sou de São Paulo, mas passei uma parte da minha vida em Londrina, e eu sempre gostei de desenhar, né, tipo, em casa, na família e tal, mas os meus pais são agricultores e sempre quiseram que eu fizesse engenharia agrônoma para cuidar lá do sítio deles e etc, não deu muito certo. E eu sempre gostei muito de foto também, dessas coisas. Quando chegou a minha idade ali de escolher vestibular, eu queria alguma profissão que me desse uma certa estabilidade, assim. Lá em São Paulo, os testes vocacionais me indicavam para fazer arquitetura, e como a arquitetura também tem um negócio de construir prédio e tal, achei bacana e tentei muitos anos vestibular para isso, não passei em nenhum, né? Só que daí, fazendo um cursinho preparatório, eu descobri que o que eu queria fazer, na verdade, se chamava, na época, desenho industrial, isso lá no longínquo ano de 2004, e a gente teve uma mudança ali, né, nos anos 2000, que se convencionou a se chamar essa área de conhecimento de design. Desde então, eu me achei nesse lugar, né? Eu entrei numa universidade, primeiro numa universidade privada, lá no norte do Paraná, e prestei um vestibular de transferência no meio do curso para a Universidade Estadual de Londrina, que foi onde eu me formei. E daí lá, eu já trabalhava antes, né, na área. Eu trabalhava como editor de fotografia, né, diretor de estúdio de fotografia, né, então tomava conta das câmeras, regulava as luzes e essas coisas, e esses conhecimentos estão dentro do design também, né, e também já fazia alguns layouts de coisa. Paralelo, eu sempre tive banda e trabalhava não, né, fazia CD para as bandas dos amigos, para minha própria banda, e esse mundo tudo juntou e acabei entrando de cabeça ali no design, né. E daí, dentro da universidade, eu me envolvi muito com movimento estudantil e outras coisas, que me levou a descobrir esse mundo ali do design e da informação, que era outra coisa que eu sempre gostava, que eu ficava... Tem até uma revista aqui que eu separei para mostrar para vocês, né? Tipo, essa revista super interessante aqui. Deve estar ao contrário, mas... Não, tá certinho. Tá certinho? Dá para ler direitinho. Que é a revista que é cheia de infográfico, né? Eu sempre quis descobrir como que essas pessoas faziam isso. E daí eu acabei fazendo o mestrado e o doutorado sobre isso, né? Eu sou professor universitário também. Foi esse universo, assim, que me motivou. Eu queria aprender como fazer essas coisas que a gente vê impresso, ou então vê na internet e etc. A área de design de informação, ela não tem exatamente uma formação na graduação, assim. Tem alguns cursos no Brasil que tem a disciplina de design da informação, mas assim, dentro do curso de design, se você entra vamos supor, você entrou no curso de design ali, design gráfico, tem design de gráfico, design de produto, design digital, tem várias terminações, né? Mas o design da informação, ele permeia todos esses, né? Então, a premissa do design da informação é assim, a gente pensar como que a pessoa vai compreender aquela informação e transmitir aquela informação da melhor maneira possível, né? Então, se a gente for ver hoje uma área que está muito em moda, que é a UX, alguns fundamentos ali são também design da informação, né? Tipo, como que eu acho mais fácil aquela informação, sei lá, por exemplo, num GPS, num aplicativo, até mesmo num jogo. Por exemplo, jogos de mundo aberto, né, que tem aquele mapa de mundo aberto, tem um conhecimento de design de informação ali que a gente chama de wayfind, que é você
se encontrar no mundo. Então, conforme vai abrindo o mapinha ali, ele tem pontos de referência e essas coisas, tudo isso é planejado a partir dessas noções de design da informação, né? Então tem um pouco dessa área Uhum. envolvida aí. O trabalho do designer, então, seria tornar a experiência do usuário, do leitor, do espectador, mais didática possível, assim. Ele não precisa de ninguém para dizer, ele próprio tendo a experiência ali com o produto ou com as informações, ele vai conseguir se guiar. Então é tornar a vida das pessoas mais fácil, de certa forma, né? Isso, uma das premissas, assim, do design é isso, né? Tipo, então, a gente pode entender que a gente torna a vida das pessoas de uma certa forma mais fácil, né? E daí tem várias abordagens para a gente tornar mais fácil, né? A gente pode entregar informação, né? Comunicar a informação da maneira mais fácil. A gente pode ajudar as pessoas a se entreterem, né? Que também gera um benefício, a se informarem, né? No momento que a gente está vivendo, a informação mais do que nunca está sendo muito necessário. Então o designer ele acaba atuando nesse meio, ele é o cara que ele vai conseguir conversar com os especialistas que produzem os conteúdos, né? Por exemplo, design de informação, né? Vamos supor que o Lucas quer explicar uma teoria da física muito difícil, assim, né? Eu posso sentar junto com ele e a gente vai conversando e eu produzo um material que pode ser um infográfico, pode ser um aplicativo, pode ser qualquer alguma outra coisa, um vídeo para o YouTube, por exemplo, e de forma que ajude o Lucas a explicar o conceito ultra pesado lá da física de uma forma mais acessível para as pessoas, né? Assim, essa é uma das abordagens, né? Tem vários outros tipos de design, né? Tipo, é que eu tô nesse meio ali, design gráfico, design da informação, que é o que eu estou comentando para vocês. Mas, por exemplo, também a gente tem designers que estão muito dentro da indústria, que são os caras que estão projetando os sofás, as cadeiras, os móveis, os carros, né? Então eu tenho vários colegas que também trabalham com isso. O que você poderia dizer pra gente, assim, nas áreas que um designer pode atuar, além das que você já comentou, né? Como a gente mexe nesse universo, principalmente ali da área de onde eu venho, né, do design gráfico, que é gráfico, informação ali, a gente acaba trabalhando em tudo onde tem visualidade, né? Então, por exemplo, eu tenho amigos trabalhando em agência de publicidade, eu tenho colegas que trabalham em editoras, produzem materiais didáticos, editores de vídeo, enfim, tem essa gama. Aí tem algumas coisas que é por causa desse termo em inglês aí, design, ele é complicadinho aqui em português, porque assim, design é um termo em inglês para especificar desenhar, planejar alguma coisa, né? Então, por exemplo, lá dentro da academia, assim, tipo, para pesquisador, ele faz um design de um experimento. Ele não quer dizer exatamente que ele está fazendo, desenhando, rascunhando um experimento, né? Ele está projetando, né? O que ele vai olhar e tal. E aí tem alguns, como esse termo, tudo que virou um adjetivo, né? Não virou exatamente, isso daqui tem design, né? Daí, tipo, o que é ter design, né? Entra nessas coisas, daí a gente começa a ver algumas coisas engraçadas, né? Tipo, design de unhas, design de sobrancelhas, design de bolo, Eu conheço e uma cake etc. designer, A eu cake acho muito design, né? chique. E aí, assim, eu sempre gosto de falar que eu acho legal, eu entendo porque as pessoas estão usando e elas realmente podem ter um planejamento ali do que elas estão colocando. Mas não é exatamente o design que a gente tem em mente acadêmico, assim, o que a gente estuda, que é o que elas estão fazendo, assim, né? Então, tradicionalmente, na universidade a gente tem o design de produto, o design gráfico, então o produto vai mexer com coisas tridimensionais, né, materiais e tal, o design gráfico vai mexer com tudo que é impresso, digital, e daí tem algumas subdivisões, tem algumas universidades que tem design digital, a gente tem design de moda também, né, que é uma subdivisão para quem quer trabalhar com moda, tendência e etc. Vamos ver o que mais. Tem design de jogos, que é uma área bem legal, né? E tem toda uma área de conhecimento. Aqui no Brasil a gente não tem como curso acadêmico, mas também tem design de tipos, que é o cara que desenha letra, né? Essas fontes que a gente usa no computador. Tem universidades que formam pessoas que fazem isso, né? Eu tenho amigos que trabalham com jogos, né? Criando personagens para o joguinho e etc.
fazendo animação. Lá no meu estúdio a gente trabalha muito com animação, tanto para comerciais publicitários quanto para arte, né? Tipo, produções artísticas. Tem realmente um universo, assim, né? Tem algumas outras áreas, por exemplo, que é o design de interiores, né? Que o design de interiores tem um designer, ele é daqui de Curitiba, né? Mas eu acho que ele tá morando em São Paulo, que é o Paulo Biak, que ele é um designer de produto ultra premiado, assim, ele tem um canal no YouTube que ele ensina a fazer algumas coisas e tal, e o trabalho dele fica nessa interface entre o design de produto e o design de interiores, assim, que é diferente um pouco de decoração, né, é criar um ambiente que é mais legal para a pessoa viver, se sentir bem e tal. Esse, como eu falei, né, o pensamento design, ele tem uma coisa bacana que ele pensa novas possibilidades, né? Então, para poder público, para grandes empresas, tem designers de serviço, design thinking, assim, né, que é uma técnica que a gente tem lá dentro do design, para pensar novas soluções e estratégias. Então, tem algumas pessoas trabalhando nesses setores também. Então, uma gama muito vasta aí, né? A gente recebeu uma pergunta aqui, ó. Como que você conciliou trabalho e faculdade? Essa é uma pergunta bem legal, assim. Eu sou como eu falei, né? Eu sou os meus pais são agricultores, só que eles são agricultores como a maioria dos agricultores, pequenos agricultores são pobres, né? Então eu entrei na faculdade porque quando eu arrumei um emprego eu conseguia pagar a faculdade. Então, a faculdade privada, que foi a que eu entrei, eu trabalhava o dia inteiro e à noite dormia no começo algumas aulas, assim, até pegar o ritmo, né? Mas como era uma coisa que eu gostava muito, assim, tipo, acabou me motivando muito, né? E a faculdade me abriu várias portas, assim, não só o que eu aprendi nela, mas os contatos das pessoas com quem eu fiz nela. Tanto hoje em dia eu sou professor na universidade, eu tenho um estúdio de design chamado Pedro Pastel e Besouro. Um dos meus sócios fez faculdade comigo, né? Então, essa rede de relacionamentos que a gente vai construindo é muito importante também. E aí, no caso, era à noite. E daí eu fui trabalhando, chegou uma hora que eu não conseguia, o meu salário eu não conseguia mais pagar a universidade, e daí eu prestei essa transferência para a pública e consegui passar, né? E aí, o problema da pública que era de manhã. E daí eu tive que sair do meu emprego, e só que eu precisava morar, pagar aluguel, né? Porque eu morava já com hoje a minha atual esposa, mas na época era minha namorada. E aí eu arrumei por causa desses contatos, né? E de já trabalhar na área, eu arrumei um estágio que conseguia pagar, e o estágio era só no período da tarde. Daí eu consegui me formar, e também, graças a isso, eu consegui vir aqui para Curitiba. É engraçado porque no design, assim, para quem. Isso, enfim, para todo mundo que se vira, assim, né? Tipo, é fácil, você vai arrumar alguma coisa para fazer. Mas no design, como é tão amplo o que a gente faz, é, tem vários lugares que você pode trabalhar, né? Então, eu já trabalhei em agências de publicidade, eu já trabalhei em agências de web, já trabalhei com fotografia, já trabalhei no agronegócio, mas voltado para coisas de design, né? Então tem esse universo bem vasto, então tem muitas vagas que a gente pode entrar ali e conseguir alguma coisa. E também a gente consegue trabalhar muito por conta, né? Tipo, tem muitos trabalhos que a gente consegue fazer. Então não tem muito tempo ruim Uhum, dentro do uhum. design. Eu acho que lidar com o cliente, eu acho que deve ser muito difícil, porque às vezes o designer tem um nível de detalhe que vai causar um impacto grande, mas que a um olho não treinado, ou um olho de uma pessoa que não passou por todo esse processo, não consegue enxergar. Então, para o cliente pagar um valor justo para um designer e não enxergar exatamente aquilo que o designer está dizendo, e aí, sei lá, eu já vi isso assim, porque né, eu tenho familiares que são empresários, então assim, não, põe uma Comic Sans, põe um azul com laranja aí, A minha deixa mulher não gostou dessa grande. cor. É, exato, exatamente. Então, isso dificulta muito, né? Eu acho que às vezes é difícil para o designer ter essa medida de até que ponto eu tenho que seguir os meus princípios, eu tenho que seguir o bom manual do design e até que ponto eu tenho que fazer a vontade do cliente, porque senão eu não vou ser pago. Tem assim, isso é legal do que a gente aprende na faculdade, né, de que a gente entender as situações, né, de tipo, o que é adequado na situação, né, então às vezes algumas situações, o princípio ali
ah, não, o cara quer uma coisa daquele jeito, a gente vai tentar chegar no melhor, no equilíbrio, né? No melhor dos dois mundos. É claro que isso dá uma desgastada, né? De tipo, por exemplo, eu tenho um certo limite, assim, de o quanto que eu consigo ficar negociando com o cliente. Daí você vai entendendo, né? Se você trabalha sozinho, ou então você trabalha, né, você tem o seu próprio estúdio, escritório, você entende que você precisa de uma pessoa só para comercial, assim, né? Para ajudar a relacionar, a ter essa relação com os clientes e tal. Então, assim, são coisas, são habilidades que você vai trabalhando também dentro da universidade. E o principal para fazer isso é trabalho em grupo, né? Que é onde você aprende a negociar, tipo, ceder, né? Exigir. Então, os alunos geralmente ficam um pouco bravos quando eu falo assim, ah, essa disciplina aqui vai ser só trabalhos em grupo, né? E daí sempre vem, ah, mas eu quero fazer sozinho porque eu não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, então, na vida você vai, no mercado de trabalho aí, a maior parte do tempo você vai trabalhar com alguém. Então, começa aprendendo desde agora. É verdade. E eu acho que isso é uma coisa que a faculdade traz, né? Assim, essa Exatamente. experiência, esse contato humano que é uma coisa fundamental para qualquer profissão. Profissão é lidar com os outros, assim, a maior parte das Exato. profissões, né? Muito difícil uma profissão, salvo algumas que você vai ficar lá trancado no laboratório, isolado, fazendo suas coisas, mas a maior parte das profissões que a gente tem por aí, do designer, né, que a gente está conversando, você vai ter que lidar com gente, você vai ter que lidar com a expectativa do outro, você vai ter Isso. que administrar as suas vontades, as suas ideias com as do outro. As suas Então, ansiedades, deixar de lado às vezes as suas é, vontades, né? Então tem a gente chama de soft skills, né? Tipo essas aham, habilidades que não tem uma disciplina, né? Tipo aprender a negociar com pessoas teimosas, né? Tipo não tem essa disciplina. Mas você aprende, você também aprende a não ser uma pessoa teimosa, né? Tipo entender que é trabalho, né? E tipo e às vezes você vai ceder mais do que exigir, e daí você vai entender que vai ter momentos que você vai produzir um trabalho, né? Por exemplo, uma coisa legal, né, de tipo do que a gente está comentando, é, como o que eu faço, ele me realiza muito, assim, eu não, às vezes eu não entendo que eu estou trabalhando, na verdade. Para mim parece que eu tô fazendo alguma coisa para me distrair, é a hora que eu vejo eu tô fazendo uma coisa que é um trabalho de design, sabe? é Então uma linha muito tênue, né? é uma linha Você muito tênue, gosta muito. você não percebe direito, não é um negócio que, então, isso meio que vira a tua vida, assim, né, você não vai ser, o designer, geralmente ele não é uma pessoa que ele bate o ponto lá, chega em casa, é outra coisa, não, ele vai estar pensando, ele vai estar, ou ele vai, para desestressar, ele vai desenhar, né, então tem essa questão, assim, que é bem engraçada. Fantástico. Ô, Ankara, a gente já tá chegando no finalzinho aqui. Eu queria agradecer demais sua disposição aqui de estar com a gente. Foi muito legal o bate-papo. Eu aprendi demais e é uma honra estar aqui com você. E valeu, cara, foi muito bom. Curti demais. Eu que agradeço, sempre estou à disposição aí, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar um e-mail lá, no meu e-mail é rafael@ancara.com.br, tem o meu site em algum canto, ancara.com.br, e é uma honra sempre poder falar sobre design, essa área que eu gosto tanto, assim, principalmente para quem está nesse momento aí da vida decidindo. Eu gostaria de ter ouvido um designer e não um arquiteto nessa época, mas brincando, né? Tipo, acho que se eu tivesse feito arquitetura também teria sido muito contente.